Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras! O podcast que vai trazer para você muita informação. E hoje traremos um tema muito especial, né, muito importante de ser abordado, que é o direito das pessoas com deficiência, que é aquelas pessoas que têm algum tipo de impedimento a longo prazo, seja físico, mental e sensorial. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, encaminhe esse vídeo para todas as pessoas que é portadora de deficiência, vão tirar várias dúvidas aqui, e esse vídeo vai estar acessível tanto para as pessoas que não podem nos ouvir, como também para as que não podem nos ver. E hoje eu queria fazer minha autodescrição para iniciar. Eu sou de pele morena, tenho cabelo longos, preto, né? Estou vestindo uma blusa verde, estou assentada com duas amigas advogadas também, doutora Catiane. Pode fazer sua autodescrição. A minha descrição é: eu tenho 1,70 m, sou de pele branca, cabelos castanhos, longos, olhos castanhos, bochechudinha. E agora eu vou passar para a Érica. Eu sou uma mulher de pele parda, cabelo comprido, olhos castanhos, 1,57 m. E aí eu queria aproveitar o momento também para agradecer o nosso patrocinador, Apta Presentes, que fez a nossa caneca do Pode Isso, Doutoras, que está muito linda, inclusive. Tá, sim. Não tá? Tá. Apta Presentes, Ney e Márcia, muito obrigada. E aí a gente vai dar andamento, né, nesse tema muito importante, de extrema importância a gente falar dessa questão, né, das pessoas, do direito das pessoas com deficiência, né, Cátia? Isso. O direito à pessoa com deficiência, que é o PCD, tem direito à igualdade, tem direito às mesmas oportunidades, sendo proibido qualquer tipo de discriminação que prejudique ou anule o reconhecimento do exercício dessa pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência não quer dizer, e a característica desse PCD, não quer dizer que ela seja inválida. Então, nós vamos verificar na nossa sociedade que existem muitas pessoas que são portadores de deficiências, que trabalham, que fazem dos seus dia a dia normais, que utilizam também acesso à justiça, que fazem, têm uma condição de vida normalizada. A gente não vai dizer que é normal porque eles têm necessidades especiais, mas essas necessidades especiais não quer dizer que deixe ele incapaz. Em alguns casos, sim. As pessoas portadoras de deficiência, elas são incapazes, porque a deficiência ela pode ser de vários fatores. Ela pode ser no fator sensorial, que ela não consegue ouvir os sons, ela não consegue ver as coisas, ela não consegue sentir. Tem muitas pessoas também que têm problema até de sentir quente, frio, e são pessoas que são portadoras de deficiência. E tem outro também que é do físico, onde ela tem uma amputação, onde ela tem uma comorbidade para andar, onde ela falta algum membro. E existe também a intelectual, são aquelas pessoas que precisam, muitas vezes, de tutor ou de um curador, que elas não são responsáveis civis pela vida delas, então elas precisam que sejam nomeadas um tutor ou um curador. E tem também, além eu estou aqui com uma colinha, tem também, eu falei da física, falei da intelectual e falei da mental. E também tem pessoas portadoras de deficiências mentais, que são aquelas também que podem ou adquirir através de uma lesão, de um acidente. As pessoas são capazes até sofrer uma lesão, um acidente, ou são aquelas pessoas que já nascem com a deficiência. Então, assim, engloba um monte de pessoas que muitas delas transitam e utilizam de forma normal, né, mas que elas necessitam de um olhar especial da sociedade, de uma acessibilidade. Então, a doutora Érica ela vai trazer também para vocês algumas coisas, alguns dos direitos que a pessoa portadora tem e que pode ser adquirido. É importante a gente falar, gente, que a Constituição de 88, ela veio trazendo a garantia, né, dos direitos da pessoa com deficiência também. Então, direito à vida, à educação, justiça, trabalho, à seguridade social, transporte, direitos civis e políticos. São direitos de qualquer pessoa, inclusive da pessoa com deficiência, porque é importante a gente falar que, antigamente, essas pessoas com deficiências, o preconceito das pessoas era tanto que elas eram exclusas da sociedade, né? Não tinham seus direitos civis, o direito mínimo, né, que a gente tem, que é a vida, a educação, lazer, esporte, todos esses direitos que todo mundo tem, essas pessoas não tinham. Então, eram exclusas pela própria família
da sociedade. E hoje, né, graças à Constituição de 88, essas pessoas têm acesso a esses direitos como uma pessoa comum. Né, Jéssica? E muitas pessoas ainda acham que direito da pessoa com deficiência é apenas aquele direito de preferência, né? Daquele direito preferencial, prioritário, né? E se limita a isso. Mas não, vamos trazer aqui vários tipos de direito que muitas vezes vocês não têm conhecimento, muitas vezes vocês cometem crimes, né, contra a pessoa portadora de deficiência. E eu posso dizer aqui um dos direitos, que seria o direito à saúde, o direito a acesso à escola de forma especializada. Eu estava até conversando com a minha mãe hoje, batendo papo com relação a isso. Minha mãe é psicopedagoga há muitos anos, agora aposentada, e ela disse: minha filha, não é só o direito à escola, que é muito fácil você trazer, não, vou ser inclusiva, traga uma pessoa autista, uma pessoa com limitação de se locomover para a escola, e não é só trazer, a pessoa precisa capacitar, adaptar a escola e capacitar os profissionais para atendê-las. Porque as crianças com autismo ou as crianças com algum tipo de comorbidade ou limitação, elas precisam daquele atendimento especializado, né? Aquele professor, aquele monitor, ela tem direito até a um acompanhante na sala de aula, um intérprete, por exemplo. E o direito da saúde também, eu quero falar com mais precisão sobre ele, mas eu vou abrir a palavra para vocês para não ficar tão cansativa a minha fala aqui. A questão da pessoa com autismo, por exemplo, não só que a gente vai ter um bloco para falar especialmente das pessoas com a deficiência intelectual, né? Cognitiva e intelectual, no próximo bloco. Mas é importante saber que as pessoas com autismo e TDAH têm direito ao PAE, que é o acompanhante na sala de aula. Muitas mães de crianças com autismo não sabem, não têm conhecimento. Uhum. E lutam na justiça, né? Atrás para poder ter direito, dar direito ao seu filho, né, o acompanhante na sala de aula, porque apesar daquela criança, ela tem uma limitação, mas ela tem uma limitação cognitiva, mas ela tem que ter acessibilidade, conviver com os coleguinhas, né? Às vezes ela tem uma certa dificuldade para ir no banheiro, né? Por conta da limitação dela. Então ela vai ter que ter o pai para acompanhá-lo, às vezes para ajudar a comunicação com o professor, ajudar a comunicação com até o próprio colega, né? Muitas vezes os pais de crianças com PCD, que possuem autismo, que possuem TDAH ou até dislexia, muitas vezes os pais não conseguem identificar, e muitos deles nem aceitam que os filhos sejam portadores, né? E muitas vezes é a escola que identifica, né, que a criança necessita de uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes é o pedagogo, é o professor do primário que chega para a mãe e diz: olha, mãe, ele não está interagindo com as outras crianças. Olha, mãe, seu filho, ele não está comendo sozinho, ele não consegue ir no banheiro, não consegue se limpar. Então, muitas vezes, a escola muitas vezes não, acho que 80% dos casos, a escola é fundamental. Nós tivemos uma palestra na OAB, sim, sobre portadores do autismo, não foi isso? Isso. E a maior dificuldade deles era serem inseridos no ensino fundamental, né? No primário. Então, eles tinham muita dificuldade. E, inclusive, teve um relato de um dos convidados que falou que se sentia constrangido, ele disse assim, que quando ele já estava no ensino médio e a professora chamava ele de como se ele fosse uma criança, como se ele fosse a forma que falava. Então, assim, as pessoas têm que ser preparadas, né? A sociedade tem que estar pronta para tratar de igual quem é igual e tratar de forma especial quem necessita de formas especiais. Mas a gente também tem que identificar que cada um tem uma personalidade. Por exemplo, eu tive uma conversa informal esse final de semana eu tenho um primo que é portador de autismo. E a gente estava numa roda assim, informal, estávamos todos sentados. E eu vi a minha sobrinha, ela estava encostadinha assim no sofá, calada. Tinha um outro grupo no quarto. E tinha um jogando videogame e o meu primo, que é portador de autismo, querendo conversar. Porque uma das características que dizem que o autista é que ele não interage, né? Que ele não consegue se inserir a comunicação, que ele não se desenvolve. Ele totalmente querendo conversar. E todo mundo ali no seu mundinho, no seu mundo ali concentrado. E eu sentei no sofá,
e disse assim para ele, você sabia que eu tenho hiperfoco? Comecei a conversa assim com ele. Ele foi e disse, não acredito, você tem hiperfoco. Eu disse, como é que você descobriu que você tem hiperfoco? Aí eu disse, pois é, eu tenho hiperfoco. Quem descobriu até foi a minha filha, que verificou que eu, em determinados assuntos, né? Não estou querendo dizer que eu tenho algumas necessidades, nem quero... se comparar, no caso. Se comparar, até porque eu não tenho nenhum diagnóstico, né? Mas eu quero dizer assim que ao outro notar que eu tenho um hiperfoco, por exemplo, eu me interessei por esmalte vermelho. Eu vou passar uma semana só pesquisando esmalte vermelho. Mas eu não percebia que isso era uma coisa que me diferenciava das outras pessoas. E foi a minha filha que notou. Eu já tenho 40 anos. E eu fui conversar com esse meu primo, e ele começou a dizer, olha, ele disse para mim, eu li o meu diagnóstico quando eu tinha 5 anos de idade. Ele disse que eu não falava as palavras, que eu não interagia, que eu não sentia quando a minha mãe ia embora. No laudo da psiquiatra, tinha lá dizendo no laudo, ele disse, e hoje eu não consigo entender como é que eu não fazia isso. Como é que eu era essa criança com 4 anos ou 5 anos de idade e hoje eu sou esse adolescente? Ele, assim, interagindo de uma forma muito inteligente. O tratamento, o acompanhamento com fono, com nutricionista, né, com o psiquiatra, psicólogo, a terapia é fundamental, TO, terapeuta ocupacional, isso aí ela é necessário para o desenvolvimento, né, para que não venha regredir, porque existe casos de regressão. E muitas vezes, muitas mães, muitos pais causam essa regressão, né, por não aceitar um diagnóstico, né, do filho. Então, assim, é importante, né, se a mãe observar algum comportamento diferente, né, na criança, é levar para o pediatra, olha, eu percebi que está desse jeito. Às vezes é só uma manha, mas às vezes não é. E aquela criança precisa realmente de um acompanhamento. E aí, entrando já no assunto do que a Jéssica quer falar, da questão de saúde, né, esse acompanhamento, esse tratamento, ele é necessário, né? Tanto via SUS como via particular, né, Jéssica? Desde o início, eu acredito que desde da gestação, ela já começa a ter aquele tratamento inicial, né, para evitar... Porque alguns casos pode já ser diagnosticados na própria barriga. gestação. Então, o SUS, ele tem esse papel primordial, né, tanto o SUS como o Plano de Saúde, de fazer todo o pré-natal certinho, as vacinações todas certas, porque nesse período a gente consegue, sim, evitar ou diagnosticar de início, para quando aquela criança vir ao mundo, a mãe já está preparada, já tem como buscar uma rede de apoio para conseguir se desenvolver e se adequar diante da necessidade do filho e enfrentar esse mundo, né, que esse mundo, apesar de ter avançado bastante, tanto quanto a inclusão, mas é um mundo com muitos preconceitos ainda, né, com muitas limitações. E se tratando de plano de saúde, é constitucional, é um direito garantido a todos, e a pessoa com deficiência é uma pessoa, né, que tem direito à saúde como qualquer outra. E eu costumo dizer com propriedade, porque eu trabalhei há dois anos na Defensoria Pública no Núcleo da Saúde. Então, era corriqueiro a gente receber situações de negativas do SUS, não só para terapias. Naquela época, as terapias ainda eram limitadas, né? Tinha algumas limitações de quantas sessões. E hoje, não. Hoje já teve uma regulação da ANS, no qual, se tratando de criança autista, não pode ter essas limitações de sessões, porque quem define é o próprio profissional que prescreveu o relatório, né, dizendo qual era a necessidade daquela criança. Então, assim, era corriqueiro as demandas que a gente precisava judicializar, e hoje, como advogada, também já peguei várias demandas de pessoas portadoras de deficiência que não teve acesso a uma cadeira de rodas pelo SUS, que não teve acesso a prótese, não teve acesso a medicamentos, e a home care, porque tem muitas pessoas portadoras de deficiências que são acamadas, que precisam desse atendimento fora hospital, né, extra-hospital, e simplesmente tem negativas, tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS. Então, a gente precisa judicializar, provocar o Estado, ou o município, ou o plano de saúde, para que eles venham cumprir com a obrigação de fazer, que é custear ou fornecer o tratamento adequado e específico para aquela pessoa. Então, assim, eu costumo dizer que é um serviço essencial, mas é um serviço que só funciona após ser provocado. Hoje eu estava conversando outro dia com a Érica, a gente estuda na mesma escola, né? Se a gente for lembrar, na época nossa de criança, a gente não vai lembrar de nenhuma criança
que estudou na nossa escola, a gente criança, com necessidades especiais. Se você for buscar, antigamente, era muito difícil você ver uma criança com necessidades especiais, né, uma portadora de deficiência, dentro da sala de aula. Então, eu busco, às vezes, na minha cabeça, encontrar algum coleguinha, alguém que tivesse essa necessidade, que estudasse comigo. Eu não consigo encontrar. Era uma coisa, assim, quase... visualmente, era difícil de a gente ter esse acesso, né? E quando existia, servia de chacota. Né? Era excluído, né? Eu acho que aqueles apelidos que hoje a gente sabe que é errado, mas naquela época, há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, era normal, era comum. E como a gente hoje vê, assim, quanto é absurdo a gente normalizar certas coisas, sabendo quanto vai se sentir, o outro vai doer, né? Vai se doer com certas palavras ofensivas, né? Enquanto a sua aparência, né? Enquanto a sua limitação, né? E não quer dizer que porque a pessoa seja um deficiente visual, que ele tenha limitações de aprendizado, né? Que aí a acessibilidade está aí pra... Eu acho que a gente até recorda, Érica, que às vezes quando a gente estava assim, no ensino fundamental 1, que é entre a primeira e terceira série, quando tinha uma criança que tinha dificuldade na aprendizagem, que era chamada de burro. Seu lesado, seu burro, seu tapado. Mas assim, hoje não é diferente, não. Ainda existem pessoas ignorantes que tratam dessa você forma. Via que eles chegavam até a quinta série, no máximo, e você não via mais esse adolescente, essa criança nas outras séries. A gente não via mais. A gente via que eles chegavam a abandonar a escola, né? Ou os pais deixavam... Porque os pais faziam o seguinte, eu estou pagando escola e o meu filho não aprende, então é melhor eu deixar ele sem estudar. Então, tinha essa visão, antigamente, né, de 30 anos atrás, que os pais, eles achavam que que o menino não ia mais para a escola, estava indo para a escola, não estava aprendendo nada, então vou botar para trabalhar. Então tinha essa ignorância, né? Mas até porque eu acredito que assim hoje existe um diagnóstico que tipo há 30 anos atrás não existia uma pessoa com autismo, com TDAH, com déficit de atenção. Né? Todos eram tratados de uma única forma, de forma pejorativa, né? É doente mental, falava assim, né? Tipo, de forma pejorativa com aquela pessoa, que a gente não entendia porque não existia um diagnóstico. Hoje, com a ciência, né, trouxe esse diagnóstico. E eu vi uma matéria, inclusive, eu não sei qual é a fonte exata, mas que em 2025, 50% das crianças que irão nascer terão autismo. Então, a gente tem que falar disso, é necessário a gente falar sobre isso, para que a gente inclua mais pessoas com esse tipo de deficiência, para que eles não se sintam excluídos, para que eles se sintam parte da sociedade, assim como nós, que não temos algum tipo de deficiência, né? Estão em pleno desenvolvimento, né? E o autista também, existe vários tipos, né? E não quer dizer que, por ser autista, ele seja incapaz. Eles têm capacidades, dependendo do diagnóstico de cada um tem uma necessidade especial ou diferenciada. Então, assim, eu me recordo, eu criança, tinha uma pessoa portadora de deficiência que passava na minha rua. E, assim, era de dar dó. Que não era só os adultos não que xingavam ela, não. Eram as outras crianças também. As crianças, elas corriam atrás dela e começavam a xingar ela. Jogavam pedra. A de lá a Ianha. Ianha. Do Jacintinho. Nós moramos no Jacintinho. Lembra da Ianha? Sim, ela era uma senhora. E ela andava. Gordinha. Aí ela tinha o seio muito grande. E aí as pessoas começavam a dizer, cadê seu filho, Ianha? Olha o leite. Aí ela chorava. Tipo, a gente achava engraçado. A gente era criança, a gente não entendia, mas ela era uma pessoa com deficiência mental. E tinha muita dó dela, assim. Eu vivia presa numa grade, que eu ficava presa em casa. E eu via, quando ela passava na rua, ela chorava. E os outros meninos xingando. Todo mundo que morava no Jacinto conhecia a Ianha. Era. Parece até aquela música do Chico Buarque. Que ela ia salvar a vida de todo mundo, mas não estava salvando nem a própria vida. Mas, dando continuidade, né? Eu estou contando assim um relato porque são coisas reais que a gente viveu e que a gente não pode permitir que isso se normalize. Não, com certeza. Então, assim, aquilo que foi permitido na nossa infância, que a gente não tinha consciência, não tinha
razão, a gente não tinha consciência Noção, da né? realidade, né? E hoje nós somos pais, nós somos também educadores. A partir do momento que a gente tem um telefone na mão, a gente tem um mundo para conquistar. Então a gente não pode normalizar isso. A gente tem que dizer, está errado. Não se pode tratar as pessoas que necessitam de um acolhimento especial dessa forma. A gente não pode tratar como um ser qualquer, um mendigo. A gente tem que saber que ali existe uma pessoa, existe uma história, existe toda uma vida, é um ser humano. A gente não pode, porque a sociedade ela classifica. Ela classifica o ser humano de sucesso e o fracassado. Então, se você hoje tem um carro, uma casa e uma família, você é um ser humano bem-sucedido, né? Você conseguiu classificar na sociedade como alguém bem-sucedido. Não querendo fugir muito do assunto, mas se você é uma pessoa que necessita de auxílios, que você não tem essa classificação, você é colocado como um vagabundo, um preguiçoso, um qualquer. Então, assim, nem sempre as mesmas oportunidades, mesmo que sejam para a mesma família, são dadas para as mesmas pessoas. Nem sempre. Eu acredito assim, eu entendi o que você quis falar, e esse rol taxativo de preconceito se estende até o ambiente de trabalho. A gente sabe que teve a lei, né, que abrange as pessoas com deficiência, uma lei específica para elas, e tem a questão do percentual de pessoas com deficiência que uma empresa acima de 100 funcionários precisa ter. E muitas vezes até o empregador ele tem esse preconceito, né, enraizado, associa a pessoa com limitação ao não rendimento daquela pessoa de forma profissional. E muitas pessoas, eu conheço autistas, eu trabalhei com uma pessoa PCD, quando eu trabalhava no Santander, e a capacidade de rendimento, de inteligência, era surreal dele. É 2 a 5%, né, a empresa surreal, tem que colocar. Extremamente inteligente. E ele tinha um rendimento, eu digo a você, de 2 pessoas, 2 operadores, ele fazia sozinho tudo que era atribuído a ele com excelência. E eu acredito que esse preconceito por parte, muitas vezes, do empregador, porque a pessoa com deficiência já é vista como você falou, como não fosse render como uma outra pessoa. Então, muitas vezes as empresas não conseguem completar o quadro de PCD que seria necessário, exatamente porque eu acho que a pessoa com deficiência ela começa a acreditar que ela realmente não é capaz, é estigmatizada, na verdade, né? E acredita que não é capaz. E aí a empresa tem essa dificuldade até. E remuneração também, acho que a remuneração não é por exemplo, ele tinha esse rapaz que você falou, ele trabalhava mais do que as outras pessoas que não tinham necessidades, né? Que não eram portadores. Porém, se ele fosse almejar chegar passar para outro cargo, você acha que esse outro cargo seria dado para ele? Então, isso a própria lei, ela já estipula e determina a igualdade. Isso. Tem que ser de forma igualitária. Todas as oportunidades que uma pessoa sem limitações tem que ser trazidas também para as pessoas portadoras de alguma deficiência. E é importante também que essas empresas que elas colocam no seu quadro de funcionários, pessoas com deficiência, ela tem que tornar um ambiente acessível. Tem que ter acessibilidade para a pessoa que é deficiente físico, para o auditivo, para o deficiente visual, é necessário, isso é constitucional. É o direito que ele tem à acessibilidade, é o direito que ele tem ao trabalho, né, à sociedade. Isso é importante frisar. E, assim, eles têm também, além de ter outras condições, aquele que trabalha, o portador de deficiência que trabalha, ele tem direito a utilizar o FGTS dele para poder comprar, para poder adquirir prótese, ele tem direito a uma redução de IPI e ICMS para aquisição de automóveis. Vamos dizer que uma pessoa portadora de PCD, ele queira ser Uber. Então, ele quer adquirir um automóvel para poder trabalhar. Ele pode, ele tem redução de ICMS, não, ele tem isenção de ICMS e de IPTU. Vamos dizer que a pessoa com PCD, ele tem a FGTS depositado, ele precisa comprar uma prótese. Ele pode retirar o FGTS dele para poder adquirir a prótese. Então, assim, tem que diferenciar que PCD não lhe torna incapaz.
que a pessoa com deficiência ela tem capacidades, inclusive, eu estava até falando com vocês antes da gente começar a gravar, que se a gente for levar em consideração o Brasil agora, na Paralimpíadas, ele ficou em 5º lugar, teve mais medalhas do que outros. Deixa eu pegar até, fiz até uma pesca aqui, né? O Brasil fez 25 medalhas de ouro, 26 medalhas de bronze, 26 medalhas de prata, 38 medalhas de bronze. Ao total foram 89 medalhas. E eles ficou no ranking dos 5 mais vitoriosos nesse Paralímpicos, né, de Paris. Então, veja só, o Brasil estava só abaixo da China, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e dos Países Baixos. Então, assim, essas pessoas, elas trouxeram medalha para o Brasil. Eu acho que, assim, que o esporte podia investir muito mais, né? Você está vendo que mesmo o investimento sendo pouco, mas olha só quanto de vitória eles trouxeram para o Brasil. A gente precisa ter mais representatividade na TV também. A gente precisa também ver pessoas portadoras de deficiências na TV, para que eles se sintam, as crianças que são portadoras se consigam se conectar, espelhe, né? se espelhem. Eu tenho uma prima também que ela é portadora de deficiência, falta um bracinho, ela teve uma má formação e um bracinho dela, a mãozinha dela não tem a mãozinha. E toda vez que ela assiste um jornalista, eu esqueci o nome dele, na Record, ele está dando entrevista, ela sempre mostra o bracinho dela. Então, assim, ter essas pessoas para que as outras se coloquem, dizer, olha, se ele consigo chegar até ali, eu consigo chegar até ali também. E muitas vezes a gente só tem esse olhar especial quando está ao nosso redor. Quando é alguém da família, Quando é né? alguém da família. Eu não tinha conhecimento, há 30 anos atrás, eu sei que eu era uma criança, mas a gente não tinha conhecimento como a gente tem hoje da pessoa autista, da pessoa do autismo. A gente não tinha essa... Inclusive, eu acredito que na nossa família já existiam outros. Sempre existiu. Que eram isolados, que eram guardados, que a gente não se comunicava, entendeu? Então, assim, hoje não. Hoje a gente consegue debater de igual para igual, a gente consegue conversar, inclusive tem uma conversa inteligente e a gente não esconde mais essas pessoas, né, na nossa família. A gente não consegue, não é como antigamente, que essas pessoas não tinham voz, não tinham nem rosto. Eu tenho um tio, hoje já falecido, que ele era esquizofrênico, né? Ele tinha uma deficiência mental que antigamente só era tratada nos chamados manicômios, né? Ele precisava de internamento, ele precisava passar um período lá, e quando ele vinha para casa, a gente abraçava como família, mas sempre tinha aquele pensamento, não, ele é diferente, sabe? Ele não pode estar convivendo porque ele é agressivo, ele pode fazer alguma coisa, sempre associava isso a um risco pessoal. E com o passar dos anos, passar do tempo, a gente começou a abraçar com as limitações dele, mas sabendo que ele era uma pessoa como todos nós. Então, ele conversava coisas que aconteciam no passado com muita precisão. Ele chegava para a gente para conversar do tempo que ele era serigrafista, que imprimia jornal. Ele falava coisas que hoje eu percebendo na ausência dele, eram extremamente necessárias. E ali era um grito de socorro para a inclusão que a gente não entendia. E hoje a gente está conseguindo tratar isso com muita normalidade. Né? O Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência, que é novo, que é de 2016, quer dizer, não tem nem 10 anos. Ele trouxe direitos e garantias que já estava determinado na Carta Magna, né, na Constituição Federal, porém, vamos dizer, consolidado no Estatuto. Então, hoje uma pessoa que tem problemas cognitivos, né, questões cognitivas, deficiência cognitiva e mental, ela não consegue responder pelos seus atos civis, ela tem o direito ao curador, né, direito a um tutor para poder responder pelos seus atos civis. Às vezes ele não tem uma capacidade de dizer que... É um exemplo de uma venda... Ele é herdeiro, por exemplo, né? Ele é um herdeiro e aí ele não tem a capacidade civil de venda desse imóvel, né? De gerir um negócio como uma herança, e entre outras coisas. Inclusive, é importante se falar também da possibilidade do casamento, que antes... A pessoa com deficiência, cognitiva, no caso, ela não tinha o direito, né, de casar, de querer casar. Hoje,
né, com o estatuto da pessoa com deficiência, ela dá o direito a essas pessoas, eles têm o direito ao casamento, têm o direito à sua sexualidade, que isso é muito importante, que para muitas pessoas é uma bobagem, mas essas pessoas ela têm um direito como qualquer outro, né? Eu estava vendo aqui, o projeto foi em 2015, mas ele foi implantado de fato em 2016. Então, assim, é muito recente, é uma coisa muito arcaica, minha gente. Chega a surreal você imaginar que não tem nem 10 anos. E continuamos quebrando os tabus, né? Isso. Porque tem muito preconceito enraizado. E falando sobre direitos, tem os direitos à previdência, né, doutora Cátia? Que as pessoas com deficiência, e eu queria que a gente diferenciasse aqui a pessoa portadora de deficiência da pessoa com limitações intelectuais. A invalidez, né? Isso. A pessoa portadora de deficiência, vamos dizer assim, que ela pode ser, ela nasce às vezes com uma doença, essa doença não a limita para o trabalho. Então, ela está apta para trabalhar. Então, essa pessoa, vamos dizer que ela comece a trabalhar. Ela tem uma deficiência genética e essa deficiência, naquele determinado tempo, não está limitando ela a trabalhar. E vamos dizer que, depois de 5 anos de trabalho, ela comece a ter limitações. Então, ela tem direito à aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria por invalidez, mesmo a doença sendo anterior a primeira contribuição dela do INSS, ela incapacitou naquele momento. Vamos dizer o seguinte, vou ser mais clara. Eu sou portadora de deficiência. Eu sou uma portadora de deficiência eu nasci com essa deficiência. Eu tenho uma deficiência genética. Mas eu estou conseguindo trabalhar. Passei dos meus 20 aos 25 anos trabalhando. Quando chegou nos meus 25 anos, eu comecei a ter dificuldade de ir para o trabalho. Eu comecei a precisar de auxílio de terceiros. Eu comecei a ter limitação. Então, mesmo que a doença seja anterior ao cadastro de regime de previdência geral, a pessoa tem direito à aposentadoria por invalidez, visto que a incapacidade se deu posteriormente à aquisição da qualidade como segurado. Então, a pessoa que é portadora de deficiência, inclusive, eu tenho um caso que eu fiz de um processo onde a pessoa ela tinha uma deficiência, né, ela nasceu com essa doença congênita e ele começou a trabalhar, teve registro do trabalho, inclusive recebia até acima do teto do salário. A gente ingressou com uma demanda no INSS, o INSS indeferiu, alegando que a doença dele era pré-existente. A gente ingressou com a demanda no judiciário, a gente mostrou para o judiciário que realmente a doença dele era genética, porém houve uma progressão que estava impedindo ele de continuar. Então, ele teve o direito adquirido para aposentadoria por invalidez e ainda teve a condição de ter mais 25%, né, em cima do valor do salário adquirido, para que ele pudesse ter um curador. Porque, como ele estava tendo limitações para a vida civil, ele necessitou que fosse nomeado um curador. Então, assim, há essa possibilidade. Então, tem vantagens também para as pessoas que começam... Por exemplo, a gente vê no supermercado muitas pessoas que são portadoras de deficiência que estão trabalhando. Elas têm uma condição de aposentadoria especial. Então, ela tem uma redução de idade. As mulheres, por exemplo, podem se aposentar com 55 e o homem com 60 anos, sendo portador de deficiência. Então, tem também para tempo de contribuição. As mulheres necessitam só de 25 anos, os homens necessitam só de 30 anos. Então, tem uma condição diferenciada também. Isso para aqueles que trabalham, né, que são capacitados até um determinado momento para trabalhar e que depois precisam se aposentar. Agora, existe um outro tipo de benefício que se chama benefício à pessoa com deficiência, que é muito conhecido como que a lei orgânica é a LOAS, né, que todo mundo conhece muito bem, que são pessoas que nunca trabalharam, que não têm condições de trabalhar, mas têm direito ao tem direito ao BPC, a uma assistência. Aí, muitas vezes, essa assistência desse BPC, eles vão levar
3 fatores que são necessários. Primeiro, eles têm que ter um cadastro único, atualizado. Eles têm que estar cadastrados no CRAS da região de onde eles moram. Então, tem que fazer o cadastro no CRAS. Segundo, eles têm que ter um laudo, um exame que informe a doença deles, né? Que eles são incapazes de trabalhar, que eles estão incapacitados para trabalhar. Então, primeiro tem que estar cadastrado no CRAS, segundo tem que ter um laudo do médico dizendo que ele está incapaz. E o terceiro ponto é a renda per capita. Então, tem que ver se a renda per capita daquela família, se é um quarto do salário mínimo. Doutora, mas assim, não dá para poder, porque um quarto do salário mínimo é muito pouco. É, muito pouco. Mas existe uma decisão, uma jurisprudência, que ultrapassa esse um quarto. Então, assim, se for comprovado em juízo ou na forma administrativa que a renda familiar daquela família é insuficiente para que eles se mantenham naquela família, muitas vezes é concedido benefício judicialmente. É um ponto que eu queria falar também, assim, é gritante a realidade de indeferimentos no INSS de forma administrativa. Todos os processos, eu falo sem exceção. Não, teve um, mas todos os demais que eu fui requerer o LOAS foram indeferidos de forma administrativa, porque por não se enquadrar nos critérios, né, da renda familiar. Para terminar, eu vou falar qual é a justificativa disso. Por não se enquadrar em vários dos critérios, eles sempre dão essa justificativa. Então, a pessoa já está passando por aquela necessidade de uma assistência, está recorrendo a um setor administrativo que tem um dever de assistir, e ela tem que comprovar a situação de deficiência dela para que tenha o seu direito adquirido, né? Isso aí, o único motivo desse indeferimento é somente um. Eles estão querendo ganhar tempo. Não. Eles querem reduzir gastos. Por quê? Porque vai ser judicializado. Chegar lá, ele vai fazer uma oferta de acordo de redução de 5%. Só que, vamos dizer, a doutora Cátia, vamos supor que ela tenha 30 clientes. Aí, desses 30, reduz 5% dos 30 clientes dela, 30% do seu, 30% do meu. Então, em todo o Brasil, quanto é que eles não conseguem reduzir? Isso é uma prática comum. Isso aí a gente já... Falta muita sensibilidade daquele que analisa o requerimento também. Muitas vezes, por exemplo... Não é sensibilidade, amiga. Eles agem exatamente com racionalidade, intencional. Porque o que gira o mundo é isso aqui, é dinheiro. Infelizmente. Eu tive um outro caso assim sobre renda per capita, onde o pai ele recebia um salário acima de R$3.000, a mãe era MEI, e existiam 2 crianças. Então, vamos fazer que o cálculo por alto na família estava em 5.000. Essa criança ingressou no INSS e o INSS, logicamente, indeferiu. Porém, eu consegui comprovar, através de documentos, né, como a mãe ela não colocava a criança, ela precisou matricular a criança numa escola particular, porque ela se sentia mais segura que a criança ia ter os atendimentos da escola particular. Para ela achava melhor. Então, só de escola, a mãe já pagava R$600. Ela conseguiu comprovar que a criança ela tinha uma seleção alimentar. Então, ela só comia determinado leite, ela só tomava determinado suco. E assim, até as provas que eu utilizei foi até os comprovantes de pagamento das polpas. Eu falei para ela, me dê dos últimos 6 meses quanto de polpa de fruta você compra só para ele. Ele só tomava um tipo de polpa. Então, ele tomava só um tipo de polpa e um tipo de leite. Então, mais de 50% do salário dessa família, da renda dessa família, mais de 50% era voltada para a condição de melhorar a vida dessa criança. Então, a gente conseguiu no judiciário mostrar ao judiciário que, mesmo ela não tendo cadastro no Bolsa Família, mesmo ela não sendo cadastrada no Bolsa Família, a condição que ela estava vivendo era uma condição de forma comprovei a miserabilidade, porque a renda era insuficiente para aqueles componentes familiares. Então, a gente conseguiu
esse benefício, e toda vez que tem esse problema do governo que fica fazendo pente fino, agora está fazendo pente fino do BPC, ela entra em contato comigo e diz, doutora, e aí? Eu falei assim, olha, você tem uma decisão judicial, então vamos aguardar, porque qualquer coisa a gente entra com mandado de segurança, porque foi um direito adquirido. Você não omitiu a renda do seu marido, nem omitiu a sua renda. A gente comprovou que a renda era insuficiente e foi concedido esse benefício assistencial para essa criança. Muitas pessoas não sabem disso. O que as pessoas precisam? As pessoas precisam se documentar. Porque o advogado, nós entendemos da lei. A lei, ela se modifica todos os dias. O que está na lei não é pau e pedra. A gente muda o que está na lei de acordo com a necessidade da sociedade. Então, nesse caso, a lei diz que é 1/4. Mas a gente comprovou, através de umas outras decisões que teve outra jurisprudência, que a necessidade daquela família não estava enquadrada no que estava na lei. Então, a lei, quem faz todos os dias somos nós que trabalhamos na justiça, procurando melhorias, né? E então, assim, as pessoas, o que elas têm que fazer? Elas têm que se documentar. Elas têm que guardar os comprovantezinhos da escola, guardar os comprovantezinhos da alimentação diferenciada, que muitas crianças que são portadoras de deficiência, eles têm eles são seletivos para alimentação, as fraldas. Então, assim, e procurar um profissional especializado para que possa brigar pelos seus direitos. É isso que as pessoas precisam saber. Elas têm condições de ter o direito concedido, mas elas têm que saber procurar. Tem que trazer a munição para a gente trabalhar, né? É verdade. Tem que trazer a munição, se abarcar do máximo de documentos necessários, trazer uma negativa administrativa, isso vai tanto para os benefícios assistenciais, mas como o acesso à saúde também. Teve um medicamento negado? Vai no plano de saúde, vai no SUS, no órgão responsável, pede a negativa. Por quê? Não está sendo disponibilizado? Está faltando no SUS? Ou eles disponibilizam uma medicação que não está sendo eficaz para o seu tratamento? Porque geralmente o SUS faz isso. Eu tenho esse rol de medicamentos aqui, mas o médico já testa aquela pessoa que aquele medicamento não é eficaz para o tratamento de saúde dela. Então, pega a negativa do SUS, pega todos os relatórios médicos, todos fechadinhos, amarradozinhos, e ingressa com a demanda judicial de obrigação de fazer. Um dado importante a gente trazer, que existem 13 milhões de pessoas no Brasil portadoras de deficiência. Isso em geral. Fora aquelas outras pessoas que têm algum tipo de limitação que não é considerada uma deficiência. Isso dá aproximadamente 24% da população brasileira. Então, é muita gente. E é importante também a gente frisar aqui que a pessoa que comete algum tipo de preconceito com a pessoa com deficiência está cometendo crime. Então, se você sofreu, ou o seu filho sofreu algum tipo de preconceito, liga para o Disque 100, que é o Disque Denúncia, para fazer a denúncia, que aquela pessoa ela vai responder por crime de injúria, seja qualquer crime que for caracterizado naquele momento, né? Mas a pessoa comete crime. Então, assim, infelizmente, a gente vai poder ter que encerrar, porque já deu tempo. Eu queria que você fizesse uma chamada para o que a gente vai lançar, que são as perguntas. Isso. No próximo bloco, nós vamos trazer... A gente vai abrir no Instagram da gente, pro Instagram meu, da Cati, da Jéssica, e no do Podice Doutoras, a gente vai trazer um bloco de perguntas, quando vocês vão trazer perguntas para a gente sobre o tema daquele dia. Por exemplo, o tema da próxima semana, a gente vai falar de pessoas com autismo. Então, especificamente, como é um assunto que está muito em alta, né? Então a gente vai trazer esse tema, vai falar especificamente desse tema. Então, na próxima semana, a gente vai lançar, na verdade, já hoje, essa caixinha de perguntas, e a gente vai responder essas perguntas para vocês. E a gente vai trazer também, nos próximos convidados, a gente vai trazer o INSS para cá, para conversar com vocês, para saber por que o INSS está negando tanto benefício para as pessoas que são necessitadas, ou se é o INSS, ou se é a demanda que não está sendo completa. A gente vai trazer também uma pessoa, uma profissional. A gente vai trazer uma psicóloga, que ela é PCD,
mas ela é uma profissional maravilhosa e ela vai trazer aqui o relato de vida dela, tanto quanto pessoa quanto profissional. De todos os preconceitos, as limitações de acessibilidade profissional que ela passou, até ter uma formação, né? Isso. E agora está auxiliando, ajudando outras pessoas a se libertar de traumas. Isso, ela é especialista em luto, ela tem várias especialidades na área dela. E é importante ela trazer a visão dela enquanto pessoa com deficiência, para que outras pessoas que são portadoras de deficiência, que têm a atitude que ela teve enquanto portador de deficiência, e outras pessoas que não são portadoras de deficiência, que têm preconceito com as pessoas portadoras de deficiência, que ajam de forma diferente e que veja essas pessoas de forma diferente. Então, isso é muito importante. Então, eu queria agradecer, né? Mais um dia aí de gravação. Não deixe de nos seguir, ative o sininho para ter as notificações. Salve, né, amiga? Compartilhem, deixe que isso alcance o mundo para que vocês tenham muita informação. É isso. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.